mercado cripto virou. Depois de uma longa tendência de baixa, vendo vários ativos se desvalorizando muito, principalmente as altcoins. Nos últimos dias, a gente viu esses ativos dando uma recuperada, voltando acima de médias móveis. Seria esse um excelente momento para a gente voltar para o mercado? Afinal de contas, ter vendido lá em cima foi uma excelente decisão. O que a gente tem que se perguntar agora é se já é hora da gente voltar. Se já é hora da gente voltar os nossos investimentos para aquelas criptos que nós vendemos lá no topo. E é sobre isso que nós vamos falar na análise de hoje. Hoje eu vou te mostrar qual que é a minha expectativa sobre essa virada do mercado e como que eu, Guiteles, estou me comportando. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois é que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha para o capital rotativo, e eu sei que esse emaranhado aqui de cores pode parecer complexo, mas eu quero que você saiba que aqui a gente consegue identificar para onde o capital está fluindo. Olha só, linha verde é o capital que estava na stablecoin. E quando a gente olha desde outubro de 2025, a gente viu o capital subindo nessa linha verde aqui, ou seja, o capital estava fluindo para stablecoins, muitas pessoas procurando proteção. Nos últimos dias, o capital ele começou a sair das stablecoins e a gente está vendo ele entrando dentro das altcoins, inclusive até mesmo dentro de Ether também. E a gente olha o capital do próprio Bitcoin também está saindo nos últimos dias aqui, ou seja, o dinheiro ele está literalmente rotacionando. O único ativo que ainda segue recebendo muito capital ali é o ouro, tá? Que é a linha vermelha, onde continua subindo, mas nos últimos dias a gente não pode negligenciar essa movimentação de saída das stablecoins para as altcoins. E olha só, eu quero capturar essas movimentações de alta caso elas sejam consistentes. Afinal de contas, se nós estamos vendidos, a única coisa que nós podemos fazer é comprar o ativo. E é óbvio que a gente tem que saber os momentos exatos de comprar. Eu sei que muitas pessoas, elas acabam tendo FOMO, sabe? Aquele Fear of Missing Out, o medo de ficar fora de uma grande alta, de uma grande retomada. Olha só, o nosso foco não é exatamente uma pernadinha dos ativos. A gente não quer que o ativo ele suba só um pouquinho e depois volte a cair. O que nós queremos pegar são grandes tendências de alta. Porque essas tendências de altas é onde a gente mais consegue fazer dinheiro durante um período maior com mais consistência. E é exatamente esse o nosso foco. Entendendo que o capital ele está rotacionando para esses ativos, a gente deve se perguntar se já é hora da gente entrar nesses ativos ou não. Então, a gente vai analisar exatamente as altcoins. Bom, quando a gente olha para Solana ali, e é um dos ativos que dentro da carteira Rumo ao Milhão nós vendemos lá no topo, e nós estamos fora desse ativo desde os 120, desde os 220, a gente tem que se perguntar se já é hora ou não de retomar a nossa posição. Olha só, a gente está falando que o ativo se desvalorizou em 40%, ou seja, o patrimônio que nós tínhamos em Solana, exatamente nesse ponto aqui, ele pode aumentar em 40% a quantidade dos ativos que a gente tinha, sem que a gente faça absolutamente loucura de DeFi, de buscar taxinha, não, nada disso. Simplesmente vendendo lá em cima e podendo recomprar. Lembre-se, a gente não consegue vender no preço mais caro, nem comprar no preço mais barato, porque não é esse o nosso foco. A gente não quer exatamente o olho da mosca, nós queremos a tendência. Olha só como que surfar uma tendência de baixa em alguns momentos, ela vai te dar uma grande multiplicação de poder aquisitivo. Aqui a gente está falando de 40% a mais. Quando a gente olha para Solana nesse momento, nós estamos rompendo a média de 200 períodos. Um movimento que, para mim, é muito bullish. Eu, Guiteles, opero muito a favor de tendência. Eu utilizo muito gráfico de 4 horas, média de 200 períodos, e aqui a gente consegue visualizar a tendência. E entenda, a média móvel ela não é um preço específico que define se nós estamos em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Não, nada disso. Uma média móvel, ela é apenas a média dos últimos 200 períodos, ou seja, das últimas 204 horas. E quando a gente olha para essa média, a gente consegue de uma maneira fácil visualizar se a tendência é de alta ou de baixa. Mas não entenda que a média ela é um preço em específico muito chave que se rompeu a gente vai entrar ou se rompeu a gente vai sair. Até então, porque em alguns momentos a gente tenta romper e a gente não consegue, muitas das vezes a gente rompe e a gente devolve também.
Bom, mas o fato é que Solana se sustentando acima da média de 200 períodos, apontando para cima, ótimo. Eu, Gui Teles, vou trabalhar a favor desse ativo, vou trabalhar a favor de compra. Quando a gente olha para a Polkadot também nos últimos dias aí, ela entregou uma boa movimentação de alta, que muitas pessoas ficam eufóricas, né? 28% de alta, mas lembre-se que o ativo ele caiu 66%. Para ele recuperar toda a queda, ele precisa entregar uma alta de 200%. Então, 28% é aceitável para a grande queda que nós tivemos. Sem contar que recentemente também a gente já teve uma alta de 52% dentro de Polkadot e ela devolveu. O que nós devemos nos atentar? Polkadot ela já fez um rompimento da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas, mas ela não conseguiu se sustentar. Ela devolveu e entregou uma nova pernada de baixa. Nesse momento, nós estamos rompendo essa média de 200 períodos. E lembre-se, não é um preço em específico. A gente quer ver reestruturação. E por que nós queremos ver reestruturação? Um movimento de ação, ele não dita uma tendência, mas sim um movimento de reação daquela ação que houve. Famosos pivôs. Quando a gente tem o pivô, é o momento onde a gente tem uma tendência realmente sendo revertida. Porque não adianta o mercado ele entregar apenas um topo, ele precisa entregar um fundo mais alto que o fundo anterior também. Porque aqui é um sinal de que os players estão sim atuando na ponta compradora. A partir daí a gente começa a tomar nossas decisões de entrada. Polkadot é outro ativo que dentro da carteira rumo ao milhão, nós vendemos lá em cima, em 4,20. E quando a gente olha para esse ativo, desvalorização até o presente momento de 50%, ou seja, nós podemos dobrar a quantidade do ativo somente de ter ficado fora dessa tendência de baixa. E aqui, para mim, é onde eu vou contra aquelas pessoas que falam que cripto só se compra, não se vende, Bitcoin só se holda, não se vende, que a gente deve holdar os ativos durante 10 anos porque nós estaremos no lucro. Sim, nós estaremos no lucro. Mas uma coisa eu te garanto, se você seguir as tendências, saber o time de vender e o time de comprar, daqui 10 anos você estará muito mais rico do que se você estivesse holdando os ativos. E outro ponto, você ainda não passa frio no estômago, você ainda não fica desesperado, com medo, chateado, nervoso com o mercado porque ele está caindo. Na verdade, você fica animado porque você vendeu lá em cima, está capital protegido, buscando por compras lá embaixo, beleza? Bom, para mim, estou de olho também em entradas nesse ativo, afinal de contas, Polkadot é altcoin, a gente está vendo capital rotacionar para altcoin. Nós tivemos um movimento recente aqui de ação, que foi essa pernada que nós tivemos, e tivemos uma reação saudável, mas continuávamos abaixo da média de 200 períodos. Agora nós estamos tendo um movimento de ação. Vou buscar por um movimento de reação, porque essa reação é o que me dita se realmente o jogo ele foi virado ou não. E aí aqui eu tenho margem para tomar decisões de entrada. Ether, quando a gente olha também, recentemente a gente rompeu a média de 200 períodos e falhou nesse rompimento que nós tivemos aqui. Então, muita atenção, porque nós devemos entrar no movimento de reação do ativo. Caso a gente tenha reação positiva, a gente pode tomar sim decisões de entrada. Ether ele está separado aqui em capital rotativo porque acaba sendo a principal altcoin, ou seja, a segunda maior cripto ali. Então a gente tem que considerar também, dar os seus méritos pelo market cap que esse ativo detém. Mas entenda que ele se comporta igual a uma altcoin também. Aonde a gente vê o capital rotacionando quando os players estão buscando mais risco, quando os players estão saindo do Bitcoin ou saindo das altcoins ou das stablecoins, saindo do ouro e partindo para esses ativos. O capital rotativo, ele nos mostra como que está o apetite do investidor. Só que não adianta que isso daqui também seja um voo de galinha. A gente precisa de consistência nesse capital rotativo. Por isso que eu falo para você que você precisa ter um pouco de calma, paciência. Você precisa ser estratégico nesse momento. Não é porque simplesmente tivemos uma alta de 2% ao longo do dia que você já vai tomar a decisão de entrada. Olha só, assim é investimento emocional e não investimento racional. Você tem que ser totalmente estratégico. Porque lembre-se que durante essa queda nós já tivemos vários sinais de que o mercado iria voltar, que a grande altcoin season iria começar, que agora dessa vez a grande altcoin season vai. E a gente está vendo que essa parada não vai. Então, vamos trabalhar a favor dessa tendência. Bom, Bitcoin, ele ainda continua dentro de uma região de resistência, tá? Que é essa região aqui dos 94 mil dólares, mas a média de 200 períodos ela desceu bastante nos últimos dias e nós estamos começando a trabalhar acima dessa média.
Do mesmo jeito que na carteira Rumo ao Milhão nós vendemos Bitcoin lá em cima nos $120.000, tradeamos o ativo 2 vezes dentro dessa região, obtemos 2 trades no lucro dentro dessa região, agora nós estamos aguardando pacientemente para tomar uma decisão de reentrada, reposicionamento no ativo. E aqui a gente está falando de uma queda de 25% dentro do Bitcoin. O fato de você ficar vendido durante uma queda faz com que você multiplique o seu dinheiro absurdamente, porque você está multiplicando o seu poder aquisitivo, custo de oportunidade. Muitas pessoas não vendem um ativo porque elas têm medo de não saber o time de recomprar. Entenda que sim, é um jogo bem complexo, é um jogo bem difícil. Mas quando você acertar uma grande tendência de baixa, meu caro, seu custo de oportunidade ele vai aumentar drasticamente, aonde você vai poder realmente fazer muito dinheiro. Afinal de contas, enquanto tem pessoas rodando Bitcoin dos $100.000 até aqui e ela precisa esperar que o Bitcoin volte para os $100.000 para ela voltar para o 0 a 0, você terá feito muito dinheiro ao longo desse processo. Isso se você for uma pessoa totalmente estratégica. Sem amadorismo, sem amor por ativos nenhum, por projetos, não, nada disso. Simplesmente amando o seu patrimônio, focando em enriquecer. E isso realmente é o jogo que vai atingir a sua liberdade financeira, beleza? Bom, nos últimos dias, obviamente, a gente teve o Natal, a virada do ano e a gente teve uma diminuição do volume. Essa diminuição do volume também diminuiu as realizações de prejuízo que nós temos no mercado. Inclusive, nos últimos dias aqui, a gente deu uma boa acessada dentro dessa realização de prejuízo. Isso daqui é uma diminuição da pressão vendedora. Junto com essa pressão, a gente também diminuiu as realizações de lucro. Isso daqui também é uma diminuição da pressão vendedora. Ou seja, a gente está começando a inverter a lei da oferta e da demanda, caso tudo isso se sustente. Porque, afinal de contas, a gente passou por um grande feriado onde fundos, bancos, grandes mesas, grandes empresas, elas não estão operando. Então, é normal com que a gente tenha um mercado ali sem tantos volumes, sem tantas realizações, sem tantas pressões. O que a gente tem que ver é, a partir de agora, como que o mercado ele vai se comportar. Caso essas tendências nos intradiários elas sejam revertidas, aí a gente pode começar a trabalhar segurando um pouco mais a nossa posição e não tradando tanto o ativo. Assim a gente pode tomar mais risco dentro da nossa carteira, buscando algumas altcoins e depois simplesmente surfando a movimentação. Mas, meu caro, saiba que qualquer operação que você abrir nesse momento, ela deve ser totalmente estruturada, ponto de entrada e ponto de saída também. Você precisa ser extremamente paciente desse processo. Porque as coisas elas ainda não estão 100% favoráveis. Olha só, se a gente olhar em qual região nós estamos do Bitcoin, nós ainda estamos dentro de região de alto risco, que essas regiões vermelhas aqui. O que essas regiões vermelhas elas já marcaram foi o bear market de 2014, bear market de 2018, corona crash, queda de 2019, banimento da China em 2021, bear market de 2022, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado dentro dessas regiões vermelhas aqui. É onde nós somos totalmente estratégicos. E lembre-se, ninguém está tentando buscar o preço mais barato para poder efetuar uma compra, mas o que nós estamos tentando buscar são essas regiões verdes para a gente poder surfar. A gente realmente faz dinheiro quando o Bitcoin ele sai de $600 e vai parar em $14.000, quando ele sai de $8.000 e vai parar lá nos $50.000, quando a gente tem pernadas ali dos $27.000 até os $70.000. Aqui é onde a gente faz muito dinheiro, quando a gente tem uma consistência dentro de uma tendência de alta. E se a gente volta para essas regiões verdes, ótimo, são as regiões onde a gente vai buscar alta exposição, onde a gente vai buscar alta simetria, onde a gente vai diminuir as estratégias de stop de preservação patrimonial e vai aumentar as nossas estratégias de exposição. Só que nós ainda não estamos dentro dessa região verde, ainda estamos dentro de região de alto risco, que são essas regiões vermelhas aqui. Então seja totalmente estratégico e não amador. Estratégico no ponto de, se você está surfando movimentações de alta,
Saiba preservar o lucro, saiba preservar o seu patrimônio. Se você não está exposto no mercado, se você ainda está protegido, saiba controlar o FOMO, saiba buscar por pontos estratégicos de entrada, porque você vai precisar de um stop muito claro dentro dessas posições, dentro de todas essas operações. Para mim, a gente não finalizou o bear market, tá? Eu acredito que a gente ainda vai ver Bitcoin muito mais abaixo, mas não posso negligenciar um rally de alta que acontece ao longo do caminho. Quando a gente olha para 2022, a gente teve rally dos 36 mil dólares até os 47 mil dólares. Quando a gente olha para 2018, a gente teve vários rallies que saíram ali de 7 mil dólares, foi parar em 10 mil dólares, outro aqui de 7 mil dólares até 9 mil dólares. Quando a gente olha para 2014, também tivemos rally ali dos 400 até os 700 praticamente, ou seja, a gente tem vários rallies de alta dentro de bear markets profundos também. A gente tem que saber aproveitar isso com maestria. O fato é que o risco de ficar altamente exposto, acreditando que a alta vai ser infinita, acreditando que a grande altcoin season ela vai começar porque está tudo resolvido, a queda já acabou, ele ainda é muito alto, ou seja, ainda seja totalmente estratégico nas suas posições. E na verdade você vai precisar ser estratégico o ciclo inteiro, você não pode ficar de brincadeira na tomateira. Porque olha só, se você está holdando os ativos cripto nos últimos 6 meses, você sabe a dor de barriga que você está passando. Você sabe que altcoins elas não têm fundo. Você sabe que a queda do Bitcoin ela machuca muito o seu emocional ao ponto de você esquecer toda aquela tese que você tinha de acumular 0,1 Bitcoin, de que a alta seria infinita, de que você iria poupar 10% do seu salário e colocar isso em Bitcoin todos os meses durante os próximos 10 anos e você estaria na sua liberdade financeira. Você sabe que toda essa confiança ela é minada durante as quedas, porque você não está respeitando as tendências de baixa, você está brincando no mercado financeiro. E aqui, meu caro, não tem espaço para brincadeira. É um mercado extremamente complexo, onde apenas 5% das pessoas fazem dinheiro. Nesse momento, muitas pessoas vão cair novamente na grande ilusão da altcoin season, de que a alta ela vai se estender durante o ano de 2026 inteiro, porque 2025 foi o ano do bear market. É muito louco. Porque as pessoas que falam que 2025 foi o ano do bear market são as mesmas pessoas que falaram que o ciclo seria estendido, de que Bitcoin ia parar em 150, em 200 mil dólares. E agora foi o ano do bear market, depois do ano ter acabado e depois dessas pessoas não terem realizado lucro e terem tomado prejuízo. É simples. Você quer saber se o player ele sabe realmente fazer dinheiro ou não? Busque os resultados dele de maneira transparente e se pergunte se eu, Guiteles, sei fazer dinheiro também no mercado ou não. Não apenas confie naquilo que eu estou falando para você. Olhe para as provas daquilo que eu estou falando para você. E uma prova do que eu estou falando para você é essa daqui, o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Olha que patrimônio lindo! Bitcoin bateu topo histórico dia 6 de outubro, onde eu venho comentando com você que eu vendi Bitcoin lá em cima, Polkadot, Solana, tinha todos esses ativos na carteira. Como que o patrimônio se encontra nesse momento a partir do dia 6 de outubro? Subindo ainda. Por quê? Nós entramos em preservação patrimonial e começamos a rotacionar o nosso capital para onde? Para ouro, para ativo que está em tendência de alta e seguimos surfando essa tendência de alta. Inclusive, enquanto muitas pessoas estão animadas com a alta do Bitcoin de 1,3% na data de hoje, ouro está subindo 2,12% na data de hoje. Significa que eu estou tendo mais resultados com ouro do que com o próprio Bitcoin, com menos risco envolvido na operação, com um ativo extremamente seguro, um ativo que bancos centrais estão correndo atrás nesse momento. E não acreditando em narrativas de Twitter, de um único player que é a Strategy que está comprando todos os Bitcoins e só existe 21 milhões. Lei da oferta e da demanda. Grandes players estão em busca de ouro e essa tendência de alta ela ainda está em vigor, ou seja, eu ainda tenho alta exposição dentro desse ativo e continuo fazendo muito dinheiro dentro desse ativo. Inclusive, está dando mais resultado na data de hoje do que o próprio Bitcoin. Não só ouro, como silver e platina também ainda estão em tendência de alta. Olha a platina, que lindo! Alta de 5% ao longo do dia. Se a gente olha para a prata também, alta de 5% dentro desse ativo. Sem falar que prata
formou ali uma bandeira de alta e nós estamos fazendo o rompimento. Eu tinha comentado com você na quinta-feira que nós tínhamos uma bandeira de alta aqui, onde a gente tinha feito um rompimento. Esse rompimento ele se estendeu para um topo mais baixo que o topo anterior, ou seja, a gente precisa reajustar o nosso padrão gráfico. Ele ainda continua sendo um padrão gráfico de bandeira de alta, onde a gente rompeu, está buscando mais uma movimentação de alta. Aproveite a tendência desses ativos que elas são de alta, média móveis apontando para cima, enquanto as criptos elas estão brigando para recuperar uma tendência de alta que elas vêm de uma tendência de baixa. Saiba exatamente os momentos certos de cada ativo. A alta do ouro, a alta da platina, a alta do silver vai ser forever, vai ser para sempre? Obviamente que não. Na hora que acabar de ter demanda por esses ativos e grandes players começarem a realizar, esquece, meu amigo, também estou fora dentro desses ativos. Porque no momento eles estão em tendência de alta, mas quando eles estiverem em tendência de baixa, eu que não vou holdar essa parada. Não é contra o mercado cripto, não é contra o Bitcoin, mas eu, Guiteles, não fico holdando ativo durante queda nenhuma. Porque você ficar protegido de uma queda é onde você realmente vê o quanto de lucro você fez na última movimentação de alta. Adianta alguma coisa você fazer 100% de alta e depois ter 100% de lucro e depois ter 50% de prejuízo? Não, você voltou para o 0 a 0. Porque essa matemática ela é bem ingrata quando a gente tem as quedas. Você sabe que você precisa de 100% de alta para recuperar uma queda de 50%. E se você quiser copiar a minha carteira, todas as minhas decisões de compra e de venda de maneira transparente, pontos de entrada, pontos de saída, stop, todas as minhas estratégias com um valor ali na mesa, onde você vê exatamente o momento que eu estou comprando e que eu estou vendendo, aonde você vê também o gerenciamento de todo esse patrimônio, semana a semana, dia após dia, copiando e colando todas as minhas decisões, você pode fazer isso entrando para a carteira Rumo ao Milhão. E para que você entre para a carteira Rumo ao Milhão e tenha acesso a todas as minhas decisões, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, de jogar esse jogo aqui que eu, Guiteles, estou jogando e aonde eu abro todas as estratégias para os meus clientes. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Exatamente aquilo que eu, Guiteles, estou comprando, estou vendendo, aonde dentro desse app você também consegue tirar suas dúvidas comigo ou com o meu time da Block Capital. Nós tomamos as decisões de compra e de venda, você só precisa copiar e colar. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Sim, o mercado ele está virando. A gente precisa de confirmações para que a gente volte a ter novas exposições, principalmente buscando mais risco dentro da nossa carteira. A tendência de alta dos metais preciosos, ela ainda não virou, ela ainda continua firme e forte. Ou seja, continua sendo a minha principal tese nesse momento. Mas não posso negligenciar o capital rotacionando para as altcoins, não posso negligenciar também as médias de 200 períodos tentando serem revertidas. Caso haja uma consistência nisso, estamos de volta nesse game mais uma vez para a gente surfar uma nova tendência de alta. Caso você queira estar junto comigo, com todas as estratégias, ponto de entrada, ponto de saída, ponto de stop, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!